A Asus oficializou a linha Zenfone 5 no Brasil em um evento realizado nesta quinta-feira, dia 16 de agosto, trazendo nada menos do que 5 modelos diferentes. Todo celular voltou de lá com os 3 modelos mais modestos apresentados: o Zenfone Max Pro, 5 Selfie e 5 Selfie Pro. Já falamos bastante sobre o Zenfone 5 e logo mais teremos vídeo sobre o flagship, o 5Z, então vem conhecer melhor os smartphones mais baratos da Asus. Começando com o Zenfone 5 Selfie, o mais modesto no quesito hardware. Já mostramos o aparelho brevemente aqui no Tudo Celular com o hands-on na MWC 2018. O aparelho tem acabamento em vidro com laterais metálicas. É um dispositivo um pouco mais quadradão, com os vidros da parte frontal e traseira fazendo uma borda reta em todos os lados. Os 3 modelos que vamos apresentar aqui ainda usam um conector micro USB. A parte traseira tem 2 câmeras posicionadas no centro, na vertical, com um leitor de impressão digital logo abaixo. Na frente a tela tem 6 polegadas na proporção 18:9, que oferece mais espaço para o conteúdo. Tem ainda 2 câmeras frontais para selfies individuais ou em grupo, e com flash LED. Com 4 GB de memória RAM, o Zenfone 5 Selfie conseguiu manter todos os aplicativos abertos para a segunda volta do nosso teste prévio de velocidade. A rapidez de abertura fica um pouco atrás do modelo mais potente e do Max Pro, mas saberemos melhor o tempo no teste de verdade logo mais. A bateria aqui dentro tem 3.300 mAh e esse é o único smartphone do trio que não traz suporte ao carregamento rápido. E com chipset menos econômico, deve ter a menor autonomia também. A gente vai conferir isso em breve na nossa simulação de uso real. O Zenfone 5 Selfie tem câmeras duplas na parte de trás e na frente. Ambos os conjuntos permitem fotos com ângulo mais fechado ou mais aberto. Há a opção do modo retrato, que não parece aproveitar o segundo sensor para o desfoque ser mais preciso. O grande carro-chefe, porém, é o conjunto frontal, que tem resolução máxima para fotos de 20 megapixels, contra 16 do conjunto traseiro. Mas o modo profissional só está presente nas câmeras de trás. Em vídeos, a resolução máxima de captura é Full HD, tanto na frente quanto atrás. Teste de vídeo com o Zenfone 5 Selfie. O Zenfone 5 Selfie está disponível em 3 cores no Brasil: branco, preto e vermelho. As 2 últimas possuem parte frontal preta, enquanto o branco tem parte frontal na mesma cor. O preço sugerido pela Asus é de R$ 1.650 parcelado, e quem comprar à vista tem um desconto, o que vale também para boa parte das lojas do varejo online. O Zenfone 5 Selfie Pro é quase a mesma coisa do 5 Selfie, com acabamento em vidro, mesmas dimensões e mesmo peso, mas com hardware mais poderoso. O visual é o mesmo, mas a parte interna tem um chipset da série 600 da Qualcomm, com a mesma memória RAM e o dobro de armazenamento interno. O Selfie Pro de quinta geração também traz 2 câmeras na frente e 2 atrás, assim como o modelo mais barato. E igual aos outros 2 aparelhos desse vídeo, o Zenfone 5 Selfie Pro tem entrada para fone de ouvido. Fizemos um teste de abertura de aplicativos prévio no Zenfone 5 Selfie Pro e o dispositivo mostrou boa fluidez e velocidade de abertura, além de segurar todos os aplicativos na segunda volta, com multitarefas rápido e garantido. A bateria tem os mesmos 3.300 mAh e a tela também traz 6 polegadas em resolução Full HD IPS LCD. Então a gente espera que a autonomia seja melhor aqui com um chipset mais econômico. As câmeras são muito parecidas com o que já vimos no Selfie, mas com a possibilidade de gravar vídeos em 4K aqui. A velocidade de captura é maior também. Além disso, o foco parece levemente mais veloz e preciso. Nas selfies também temos tudo igual ao outro modelo, incluindo a resolução máxima dos vídeos. O modo retrato também parece um pouco mais preciso, mas ainda precisamos fazer testes mais profundos para ter certeza disso. Teste de vídeo com o Zenfone 5 Selfie Pro. Esse modelo está disponível pelo preço sugerido de R$ 1.900 parcelado, ou R$ 1.700 à vista. É pouco mais caro, por muito mais do que o outro modelo, e está disponível também nas mesmas cores. E encerrando com o Zenfone Max Pro, que não está inserido na linha numerada da Asus, trata-se de um aparelho com Android pouco customizado, que não é Android One, nem mesmo Android puro. É o único modelo dos 3 que já está no Oreo, com a versão 8.1. Aqui dentro temos poucos aplicativos da Asus, o que deve chamar a atenção de muita gente que já desabilita um monte de app da Zenui, poupando esse trabalho. O dispositivo traz acabamento metálico, laterais arredondadas em plástico e câmera traseira dupla posicionada bem no canto superior esquerdo, com o leitor de impressão digital bem no centro. Na frente a tela também tem 6 polegadas e as dimensões são um pouco menores do que o Zenfone 5 Selfie, mas o peso é um pouco maior. O hardware aqui é mais poderoso, ao menos no chipset, que é o Snapdragon 636. Esse aqui é o modelo mais modesto do Max Pro, com menos RAM e armazenamento. Mas em nosso teste prévio de desempenho, o dispositivo conseguiu segurar todos os aplicativos para a segunda volta sem nenhum problema, mostrando um bom multitarefas. A bateria aqui tem incríveis 5.000 mAh
e com a plataforma econômica da Qualcomm, a autonomia promete ser impressionante. O Max Pro só tem câmera dupla na traseira, mas sem grande angular. O dispositivo tem um modo retrato que permite ajuste do desfoque antes da foto ser clicada. As imagens trazem boa qualidade, mas veremos melhor o poder do conjunto de câmeras no review completo, em breve. Teste de vídeo com o Zenfone Max Pro. O Zenfone Max Pro está disponível apenas na versão com menos memória por enquanto, e o valor sugerido é de R$ 1.500 a prazo. Um preço bem interessante para o hardware proporcionado, comparando com os outros dois modelos aqui apresentados. As cores disponíveis são preto e prata. A Asus tem 3 bons modelos de smartphones para quem quer uma experiência bacana e não faz questão do desempenho de um top de linha. Os modelos selfie se diferenciam por pouco, mas parece que o modelo Pro é o que vale mais a pena, ainda mais com a diferença pequena no valor e as vantagens em desempenho, bateria e o espaço de armazenamento em dobro. Já o Max Pro é uma opção que pode atrair quem quer Android pouco customizado e autonomia de bateria de sobra, sem descuidar do desempenho. De início parece que o Zenfone 5 Selfie não compensa. Os outros dois são bem mais interessantes, ainda mais considerando que o Max Pro é até mais barato do que o Selfie básico. Ok, tem menos armazenamento, mas isso se resolve com o cartão de expansão, que pode ficar encarregado das suas fotos. Os 3 aparelhos possuem slots separados para 2 cartões nano SIM e um microSD. Bom, agora a gente quer saber o que você, que assistiu todo esse vídeo, pensa desses 3 smartphones. Conta pra gente aqui embaixo no campo de comentários. Aproveita para deixar aquela curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E acesse o preview completo em texto para mais informações sobre esses dispositivos. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.